Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pauta 2, seu programa de entrevistas aqui no Sistema Sagres. Nesta semana, o destaque para a última edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Terminou recentemente e a gente traz o destaque para você que este evento não apenas celebra o cinema, mas também impulsiona a sustentabilidade e a cultura audiovisual em Goiás. Vamos descobrir como ele se tornou um ponto de encontro essencial para cineastas e amantes da natureza. E desde a sua origem muito humilde como um festival modesto e local, o FICA evoluiu para se tornar um marco internacional, promovendo um diálogo essencial entre meio ambiente e arte. E vamos entender como esse crescimento tem moldado o cenário cultural goiano e inspirado novas gerações a explorar temas ambientais através do cinema. Com o tema Tecnologia, Inovação e Mudanças Climáticas, o FICA 2024 aconteceu na histórica cidade de Goiás. Durante 6 dias intensos, mais de 100 filmes foram exibidos, abordando diversas perspectivas sobre questões ambientais e climáticas. O festival foi um palco para debates que destacaram inovação, tecnologias e iniciativas sustentáveis. E para aprofundarmos a discussão, apresentada na reportagem de Johan Germano, nós temos o prazer de receber hoje, aqui no Pauta 2, a secretária estadual de Cultura, Yara Nunes. Secretária, muito obrigado pela presença aqui no Pauta 2, no Sistema Sagres. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade de falar um pouquinho mais do nosso trabalho e a possibilidade de falar com vocês também, que é sempre muito agradável. Bom, e sobre o FICA, nesta edição do ano de 2024, que análise inicial aqui que você pode nos fazer, secretária, como foi esta edição aos seus olhos? Olha, eu tenho brincado com as pessoas dizendo que a sensação que nós temos agora é uma sensação de missão e de dever cumprido. Nós conseguimos efetivamente elevar o nível do FICA, colocá-lo em uma posição de total destaque em relação a outros festivais de cinema que acontecem aí mundo afora. O FICA é o primeiro festival de cinema e vídeo ambiental do Brasil. Então agora nós conseguimos dar um destaque para ele, que apesar de ser o pioneiro, ele não tinha essa relevância que ele tem agora. Então de terça a domingo nós conseguimos ver uma movimentação muito grande de cineastas, outros trabalhadores do audiovisual, do cinema, discussões extremamente relevantes, atuais e muito importantes, além de, claro, o recorde no número de inscrição de filmes. Então foram mais de 1.000 filmes inscritos, 77 países diferentes, todos os continentes estavam ali representados por algum filme, então foi bem legal. Tivemos alguns incidentes também com estrangeiros que estavam aí, acabaram mordendo com caroço de piqui, tiveram que ir para o hospital, mas faz parte aí de quando a gente fala desse intercâmbio cultural, alguns imprevistos acontecem. Ainda bem que está tendo agora a produção de pequi sem espinhos, né? Exato. A Emater já está desenvolvendo esse trabalho, mas eu queria ainda, nessa sua introdução, secretário, porque você falou mais de 70 países. O festival, então, ele deixa de ser um festival, apesar de no nome, desde a sua concepção, ser um festival internacional, mas ele deixa de ser, na efetividade, um festival regional e passa, sim, a ter uma discussão mais internacionalizada? Com toda certeza, até pelo próprio tema do FICA esse ano, que veio retratando aí as mudanças climáticas, além da tecnologia e da inovação, mas nós sabemos que é o tema que vai ser debatido na próxima COP. Então, além de toda a relevância para o cinema e para o audiovisual, nós conseguimos trazer uma temática em parceria com a nossa Secretaria de Meio Ambiente, tivemos o Unesco, tivemos Fiocruz também, mas todos convergindo nesse debate que é tão importante, tão urgente e tem a relevância internacional também. Pode falar. Secretária, como é que fica a situação de regionalização nesse sentido da cultura? Apesar de ser internacional, como o Samuel trouxe, a gente tem esse aspecto que não deixa de ser, né, regional. E aí, como é que fica essa situação? O FICA deixa de ser só um festival local, ele vai ser ampliado, ele tem previsão de ir para outros lugares, por exemplo? Olha, nós sabemos que no FICA nós
Hoje também, uma outra novidade foi mais uma mostra de cinema, que foi a Mostra de Cinema Indígena. Mas das outras 3 mostras aí que sempre existiram, uma é específica para a produção da cidade de Goiás, para as produções vilaboenses, outra para o estado de Goiás, é uma mostra regional, e a Mostra Washington Novaes, que sempre recebeu filmes, tanto goianos, filmes de outros estados e principalmente filmes de outros países. Essas mostras, elas permanecem porque nós entendemos a importância e a necessidade de levar a nossa cultura para fora e de também trazer pessoas de fora para conhecerem ainda mais nossa cultura. Isso também faz parte da descentralização, da democratização e principalmente, né, de valorização do que nós produzimos aqui. Então nós entendemos essa importância, sabemos a grandiosidade que ela tem, mas tudo isso sem desvalorizar o nosso artista e o nosso produtor local. Muito pelo contrário, esse intercâmbio que ele tem a possibilidade de vivenciar durante o FICA, provavelmente ele não teria em outra oportunidade com essa mesma facilidade, ainda mais dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio estado. E com isso também, com essa possibilidade, essa ampliação do FICA, nós já começamos a receber convites de outras mostras de cinema que acontecem aí pelo Brasil, para que nós possamos levar pequenas pílulas do FICA. Um exemplo é o Festival de Cinema de Paraty, que acontece no mês de setembro. Então, eles já estiveram conosco nessa edição, fizeram várias propostas, conversaram muito com a nossa equipe para que a gente pudesse entender como ter essa pequena participação do FICA lá. Então, além dessa, outras mostras já começaram a conversar, outros festivais, aliás, já começaram a conversar com a gente também, mas todos para ter esse pedacinho do FICA lá. E assim, nós pretendemos muito estar em vários outros lugares, não somente no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Mas lembrando que o FICA também é uma política pública da Secretaria de Estado da Cultura. Ela faz parte da democratização do acesso à cultura, da formação de plateia e da divulgação do que a gente faz aqui, que é uma das principais metas do governador Ronaldo Caiado desde que a Secretaria foi recriada. E parte dessa política pública vai nessa divulgação, nesse intercâmbio e nesse levar o que a gente está fazendo de forma muito correta aqui no estado para outros estados e para outros países. E é super interessante isso, né? Quando você falava, a gente estava vendo as imagens do FICA, de como estava a cidade de Goiás, eu estive presente, né, de terça até domingo, foi muito legal a interação, estar lá no FICA foi muito legal. E uma coisa interessante foi conhecer ainda mais a cidade de Goiás, estar presente na cidade de Goiás. E para você, qual que é a importância de trazer o FICA, de ter o FICA dentro da cidade de Goiás? Qual foi a valorização do pessoal local ali? Como que foi isso para você? O FICA, aliás, a cidade de Goiás é uma cidade reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. Então, ter um festival internacional de verdade, não somente ali na sigla, dentro da cidade, que é um patrimônio da humanidade, para nós também é um momento, é uma oportunidade de mostrar o que o estado de Goiás tem de melhor. E, além disso, pensando nas pessoas que moram ali, não pensando somente em ir ali e usar a cidade, literalmente, preencher com palcos e outras atrações e depois simplesmente ir embora. Então, tomando cuidado também com essa função social que o festival tem, que as nossas políticas públicas têm, nós buscamos sempre valorizar o trabalhador e o comerciante dali. Então, além de ter contratado muitas pessoas da cidade para trabalharem ali na equipe do FICA, boa parte dos restaurantes da cidade estavam credenciados para atender os cineastas, os convidados, a equipe de trabalho. 100% dos leitos de hotel ali também estavam preenchidos. Tudo isso graças ao FICA. Então, a cidade de Goiás, ela ganha outra cara quando esse tipo de evento acontece lá. O FICA principalmente porque é um dos maiores que tem, mas nós não podemos esquecer do Fogaréu, que acontece ali durante toda a Semana Santa, a transferência da capital no mês de julho, mas o FICA e talvez em um mês que não tivesse uma movimentação turística tão grande, acaba levando emprego direto e indireto e mais renda para aquela cidade também. Associando esse último ponto que você nos descreveu e retomando ainda com essa questão do intercâmbio do FICA, a presença dele em outros locais, isso de certa forma a gente pode pensar, secretária, no festival, não só nos dias de realização, como o Rodrigo participou de terça até domingo, não, mas de um festival de certa forma permanente ao longo do ano, com essas duas características que você citou há pouco?
Com certeza, e não somente nesses momentos ou nessas oportunidades de levar o festival para fora, mas a gente sempre brinca com uma pequena frase que é o que fica do fica. Então, ações voltadas para o meio ambiente seguem acontecendo na cidade, lixeiras que nós utilizamos, foram mais de 100 lixeiras instaladas ali, elas permanecem na cidade também. O primeiro fórum infantil ambiental que nós fizemos continua levando essa discussão para dentro das escolas, então é um fica que não acontece somente naqueles 6 dias, nem somente na cidade e nem somente em relação ao que está acontecendo além dela, além do Estado. Então, tudo isso é para demonstrar que é necessário se discutir, sim, o que fica do fica, que ele não pode acontecer somente naqueles 6 dias, mas ser algo perene que vai acontecendo durante todo o ano. Isso a gente está dizendo da cidade de Goiás, né, secretária? E fora da cidade de Goiás, quais são as ações que o FICA leva para o resto do Estado? Nós temos um programa dentro da Secretaria de Estado da Cultura que já foi chamado de FICA Itinerante e hoje nós levamos o nome de Cine Goiás Itinerante porque além do cinema, além do audiovisual, outras atividades são levadas para outros municípios do Estado. E nós sempre buscamos aqueles municípios que têm um pouco menos acesso ao cinema, que não têm salas de cinema, que não têm talvez ali uma cultura ou uma tradição no audiovisual. Então, nós levamos para os municípios, ano passado foram mais de 100 municípios, esse ano nós queremos chegar a 150 municípios para poder ter essa atividade onde filmes do FICA são exibidos, além de outros também. Então, nós montamos uma pequena sala de cinema, se assim podemos dizer, em praças públicas, em auditórios, em colégios, mas sempre para democratizar o acesso ao cinema e o acesso ao audiovisual. E é sempre muito importante, né? A temática que o FICA traz, né? De conscientização ambiental, ainda mais de mudanças climáticas, a gente sabe porque a gente passou em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Nos últimos tempos. E para você, qual que é a importância de ter um festival com essas temáticas? É um festival que traz o cinema, mas também que traz outras ações além do cinema, né? Esses temas um pouco mais delicados, digamos assim, que geram um certo desconforto, talvez, em ver o que está acontecendo e até mesmo de debater, quando a gente traz esses temas para dentro da cultura, acaba que é uma discussão e um debate um pouco mais leve e muito mais acessível. Exemplo, acabei de dizer, nós tivemos o primeiro Fórum Infantil de Mudanças Climáticas. Então, a gente consegue levar de forma mais leve essa discussão para crianças ali que ainda estão nos primeiros anos ali de escola. Eram crianças ali com uma faixa etária de 8 a 10 anos. Então a gente consegue levar esse debate para eles, mas também consegue levar esse debate para pessoas mais velhas, para pessoas que têm talvez um grau de escolaridade mais alto, mas ao mesmo tempo aquelas pessoas que não têm tanto. Então, quando trazemos temas importantes para a humanidade, para a sociedade, através da cultura, ele é sim mais acessível. Então, quanto mais nós conseguimos abrir não somente essa temática, mas outras através da cultura, com certeza a gente consegue fazer políticas públicas aí que envolvem não só a cultura, mas outras competências de Estado, outras necessidades dos seres humanos, com certeza para nós é extremamente importante. Nesse instante, secretário, eu quero convidar você, a Laila, o Rodrigo e você que acompanha aqui a edição de hoje do Pauta 2, a assistir nesse instante um depoimento, um trecho aqui de uma entrevista do ator Matheus Nachegali. Ele fala da vanguarda do FICA em abordar assuntos relativos ao meio ambiente e à sustentabilidade. Vamos acompanhar. O FICA é um festival de vanguarda nesse sentido. É um festival que tem 25 anos e que já acontecia quando as questões ambientais não pareciam tão urgentes. Quando eu tive aqui em 2003, eu lembro de ter sentido muito orgulho de estar num festival com documentários e filmes sobre o meio ambiente, e já entendia que isso era uma coisa muito importante, que era um recorte importante, mas não imaginava que ia se tornar tão essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. O FICA é um festival de formação fundamental, não só para a arte do documentário, para o trabalho do documentário e para a conscientização ambiental e social do brasileiro, mas ele é talvez o primeiro palco especialmente dedicado a esse recorte de trabalhos que se mostrou fundamental para a nossa sobrevivência, né? A gente está agora
por exemplo, no Brasil, vivendo uma tragédia recente que parece ter origem num despreparo da raça humana como um todo a lidar com o seu progresso versus a manutenção da vida na Terra. Secretário, você destacou há pouco a respeito de um tema que ele é tão caro para nós na atualidade, os extremos climáticos, a gente aplicando na ótica lá do Rio Grande do Sul, e quando a gente vê uma figura relevante como o Matheus, né, nas artes cênicas nacionais, a gente vê ele no festival participando e destacando o tema, isso de certa forma também ajuda a dar uma projeção maior à discussão e ao próprio festival? Com certeza, e demonstra que nós estamos indo no caminho certo, então que o FICA está no caminho certo. Como eu disse, é um festival que tem um intercâmbio muito grande de ações, não é somente cultura, mas envolve meio ambiente, envolve educação, ele é muito transversal, ele envolve todas as pastas do governo. E isso mostra que é uma política de governo que nós estamos sendo realmente, como ele disse, vanguarda aí. Então, muitos outros lugares talvez não tenham um festival ou um debate tão transversal partido da cultura. Então, só mostra que nós estamos mesmo no caminho certo e vida longa ao FICA. Esta é apenas a primeira parte aqui do Pauta 2. Não saia daí. Na sequência, nós temos mais discussões a respeito do assunto, a respeito da edição 2024 do FICA, outros aspectos, qual a relevância para a produção cultural aqui no estado. Não saia daí. O Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta no Pauta 2 desta semana, em destaque o FICA 2024. A gente traz aqui para você agora mais análises a respeito do festival. Nós continuamos destacando agora outros pontos de vista. A bióloga e professora da UNB, Mercedes Bustamante, ela fala da importância do festival em promover um espaço de discussão sobre a preservação do Cerrado. Eu acho que esses espaços, como esse Festival, né, Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, aqui a gente reúne diferentes comunidades, né? O pessoal do audiovisual, da arte, e trazer um pouco essa discussão, você está levando essa perspectiva para públicos diferentes. E esses públicos também podem te apoiar trazendo novas perspectivas. Então, eu acho que é um espaço de troca muito importante e eu acho que é a partir desse momento em que a gente reúne diferentes forças da sociedade, é que a gente ganha impulso para fazer a mudança necessária. A situação do Cerrado hoje ela é preocupante pelo avanço do desmatamento, porque nós já perdemos uma fração significativa do Cerrado, mas ainda nós temos 50% do Cerrado. Então é importante a gente pensar em estratégias de como conservar esses 50% que ainda estão remanescentes e como é que nós podemos restaurar as áreas degradadas que nós temos. Então, é importante que a gente comece a atuar agora. Eu acho que as metodologias existem, as estratégias existem e a gente precisa, então, ter a capacidade de implementação dessas soluções. E com essas soluções é capaz de a gente conseguir, então, reverter parte desse quadro até o final desse século e deixar para as próximas gerações um meio ambiente com mais qualidade, que propicie também uma possibilidade de desenvolvimento com mais sustentabilidade. Bom, nós, nesta análise também, nesse conjunto de análises que estamos aqui fazendo sobre o FICA 2024, também vamos ouvir a ativista e indigenista Neidinha Suruí, que já participou, inclusive, aqui do Pauta, aqui na Sagres, para falar sobre o documentário Território. E ela destaca a participação no FICA 2024. Eu vim participar do FICA, né, falando da demarcação de território, da importância da demarcar os territórios indígenas, de tirar os invasores dos territórios, mas também da importância do cinema, né, do fazer o cinema indígena para levar as vozes das comunidades, para levar a situação que a gente vive no nosso estado e também na Amazônia brasileira, pautando muito em cima dessa questão da luta dos povos indígenas, dos povos quilombola e dos povos extrativistas na defesa dos seus territórios. Pois é, secretária, a gente viu aí falas importantes, né, relacionadas ao FICA, né, coletadas pelo nosso querido Rodrigo Fumaça. E, assim,
também estive presente, né, no festival, e algo que me chamou muita atenção foi a presença de indígenas, né, dos povos originários. Como é que funciona essa parceria entre cultura e os povos indígenas? E aí a gente está falando sobre uma mostra específica também, né? E a relação desses povos com o que a gente entende como meio ambiente, né? Eles têm uma relação diferenciada do que o povo branco pensa, né? E quanto é importante trazê-los para um festival que trata de cultura, mas também trata de meio ambiente. Quando nós falamos em transversalidade do debate, nós precisamos trazer várias comunidades diferentes. E esse debate sobre o meio ambiente não podia excluir de forma alguma os povos originários. A tenda multiétnica, que já acontece há alguns anos no FICA, ela é totalmente organizada pela Universidade Estadual de Goiás e pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, as sedes, mas se comunica completamente com o festival, porque ali também acontecem vários debates extremamente importantes sobre o meio ambiente. Tendo já essa participação dos povos originários ali, dos indígenas, também temos quilombolas presentes ali naquela tenda, nós sentimos a necessidade de tê-los também mais próximos das ações e das atividades voltadas para o audiovisual, que a tenda sim faz parte do FICA, mas não, até então não se debatia ou não tinha alguma coisa tão específica do audiovisual. Por esse motivo, este ano nós tivemos pela primeira vez a Mostra do Cinema Indígena, onde nós tivemos premiações, todos os filmes ali apresentados, exibidos e que participaram também desta mostra competitiva foram filmes de diretores e de trabalhadores indígenas. Então, nós tivemos uma grande surpresa, porque por ser a primeira mostra, nós sabíamos que já existiam várias produções, mas nós não imaginávamos que receberíamos mais de 50 inscrições de filmes ali. Então, foi uma mostra de muito sucesso, eles se sentiram ainda mais integrados ao festival e, com certeza, esse sentimento de pertencimento deles, esse intercâmbio que acontece entre as diversas culturas, digamos ali, os diversos povos que acabam tendo esse contato durante os dias do FICA, a cada ano tendem a ser maior. Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga ter uma mostra de cinema dos povos originários, que daí vão envolver não somente os indígenas, mas os quilombolas e outros. Então, o que nós buscamos sempre é ter essa maior integração de todos dentro desse festival, que já é tão múltiplo. É isso, é muito múltiplo, né? Tem muita coisa mesmo. E uma coisa também que está muito presente são as oficinas, né? Eu vi que teve diversas oficinas, eu tive presente em uma oficina de podcast, onde eu troquei uma ideia com a galera, estive presente ali, consegui entrar na aula ali mesmo, né? Pra já estar cobrindo ali, consegui participar de uma aula. E para você, qual que é a importância de trazer oficinas como essa para fazer parte também da formação de muitas pessoas, né? Oficinas que trazem conhecimentos tecnológicos e conhecimentos também como palestras, né? Que a gente teve a Mercedes aí, ela fez uma palestra super interessante falando sobre o cerrado, desmatamento. Qual é a importância de trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas que estão presentes no FICA, às vezes para ver cinema, mas também para ganhar muito conhecimento, né? Muitas vezes nós falamos em fomento, precisamos fomentar a cultura, fomentar o audiovisual, fomentar o trabalho dos nossos artistas, mas não existe fomento sem formação. Então, ter este momento ali também de levar o conhecimento ou de despertar a necessidade de formação no público e nos trabalhadores que estão ali, fazem parte também nessa política de fomento à cultura que nós buscamos. Então, assim, tudo é um processo e ter parte desse processo ali dentro de forma gratuita, que isso é muito importante também, né? Que às vezes as pessoas pensam que essas oficinas, esses fóruns, esses debates, as próprias exibições de filme têm algum custo, mas não. Todas as atividades do FICA são 100% gratuitas. E várias oficinas, como essa de podcast mesmo que você usou de exemplo, elas foram muito bem avaliadas, tinha uma quantidade boa de pessoas ali fazendo. Durante a semana que essas oficinas elas estavam acontecendo de forma mais intensa e mais oficinas acontecendo também, nós vimos um fluxo muito grande de pessoas durante o festival, não sendo somente no final de semana ali, talvez por conta dos shows, mas mostrando que também é uma demanda que existe. Não é algo que nós estamos colocando ou provocando e deixando ali de forma esvaziada, não. O público também já busca esses momentos de formação, sabendo da necessidade e da importância deles. Secretária, unindo tudo isso, né, o que nós falamos no bloco anterior sobre a relevância dos temas tratados,
também agora a movimentação da economia local, envolvendo toda a cidade, as oficinas, quando a gente traz tudo isso para o setor cultural, para a produção de conteúdo ao longo do ano. Qual a relevância do FICA para esse setor que passou por muitas dificuldades durante a pandemia da Covid e que aos poucos vai tentando se reposicionar? Muitas produções que são exibidas ali, elas não têm oportunidade ou condições de serem distribuídas em outros momentos, em outras salas de cinema, que também é uma dificuldade que o trabalhador do cinema tem, salas para poder exibir. Então, ter o FICA ali acaba que é uma espécie de catálogo dessas produções. Então, a partir do FICA, esses filmes têm possibilidade de serem distribuídos e de serem exibidos em outros lugares. Então, além de todas as suas importâncias, nós temos também como um passo inicial, digamos assim, para algumas distribuições e algumas exibições, que nós sabemos que tem filmes ali internacionais, que às vezes até os nacionais e regionais também, alguns que já têm um patrocínio ou um valor financeiro suficiente para deslanchar, digamos assim. Mas, em compensação, nós temos outros que a oportunidade de ganhar um recurso para distribuição, um recurso para exibição, um recurso até mesmo para remunerar aqueles trabalhadores, vem através do FICA. Então, além de toda a sua importância, ele tem digamos assim, que o foco é o cinema, então, para aquele cineasta e para aquele trabalhador, para muitos é a oportunidade que eles têm de divulgar e de conseguir ter algum acesso do seu filme a outros. E como é que esses filmes são selecionados? Eles passam por um critério... A gente tem algumas premiações, né, dentro do FICA, mas para chegar a ser premiado, eles precisam estar na mostra. Como é que é essa seleção? Como é que ela funciona? Olha, esses filmes são primeiramente inscritos, como eu disse, foram mais de 1000 filmes esse ano. Esses filmes passam por uma curadoria que é formada por pessoas da sociedade civil, por membros do Conselho Estadual de Cultura, também por servidores ali especializados de dentro da secretaria. E a partir dessa curadoria, esses filmes vão para as mostras e cada mostra tem um júri específico, júri especializado de pessoas com notório saber. Então tem todo esse trajeto até se chegar efetivamente na premiação. E é interessante, né? Eu acho que os filmes têm muita diversidade, assim. Eu lembro que eu vi o Jizai, que foi o filme que inaugurou o FICA. Era um filme sobre tecnologia, inovação no Japão. Aí teve a diretora falando sobre isso. Como que funciona esse processo também? De trazer a pessoa do Japão para vir aqui no FICA falar sobre isso, trazer o curta dela ali, falar. E também tem a galera da tradução e tudo mais. Tem a questão também da acessibilidade, né? Porque tem muitas pessoas que não falam inglês e nem japonês, né? Principalmente aqui em Goiás. E como é que funciona isso? Como é que funciona para trazer as pessoas, diretores internacionais para dentro de Goiás? Porque é muito importante ter essa troca, né? Eu nunca pensei que estaria em um ambiente, pô, a diretora falando sobre o filme ali, que legal, e falando ali, e tradução ao mesmo tempo, muito legal. Quando a gente fala que o FICA termina e a gente já começa a pensar e trabalhar para o próximo, é justamente por isso, porque além de tudo que a gente faz fisicamente na cidade de Goiás, tem esses convites, tem essas buscas, tem esses transportes de pessoas de outros lugares do mundo para a cidade de Goiás. Então nós temos, além dessa curadoria, nós também temos um consultor de cinema, que hoje é o Pedro Novaes, filho do Washington Novaes, cineasta extremamente importante para nós, que inclusive dá o nome para uma das nossas mostras, mas que estão durante todo o ano, toda essa equipe está durante todo o ano em busca de filmes, em busca de pessoas importantes que a gente possa trazer para cá para enriquecer ainda mais o festival. E os procedimentos burocráticos, todos passam tanto pela Secretaria quanto pela Universidade Federal, que hoje é correalizadora do festival. Então tem todo um processo a ser realizado até uma cineasta, até alguém estar ali no nosso palco, digamos assim, para poder falar do seu filme. Então é um trabalho que dura um ano para acontecer. E pensando na inserção de pessoas mais jovens, não só nas temáticas, mas no envolvimento mesmo da produção audiovisual. Qual a preocupação da Secult para envolver ao longo desse trabalho perene, né, ao longo do ano, para que tenhamos mais jovens produzindo conteúdos de qualidade para o festival? Olha, nós temos também dentro do FICA o encontro das escolas de cinema, que são justamente aqueles
futuros e novos cineastas, que são os estudantes das escolas de cinema que nós temos aqui no estado de Goiás. Então, eles fazem parte do FICA e nós temos também um júri jovem. Dentro das mostras aí, um dos júris é formado por esses estudantes, para que a gente possa ter essa participação. E agora nós envolvemos inclusive as crianças, né, nesse primeiro fórum aí, para discutir, para debater as mudanças climáticas. E quem sabe para o próximo ano a gente não consiga pegar essas crianças também, levar para dentro do encontro de escolas de cinema, incentivar que essas crianças produzam ali, lógico que de forma bem amadora, mas que comecem a produzir audiovisual também, para que possam começar a sentir que é uma profissão que eles também podem ter no futuro. Então, envolvendo aí mais uma vez todas as gerações dentro do festival. Falando de jovem, a gente sabe que tem escola ali dentro, né? A gente vê aí as imagens que o Rodrigo trouxe pra gente, várias escolas durante o festival, falando sobre escola de cinema. E a população idosa? Tem alguma ação? Porque a gente sabe que cultura é um direito, né? Sim. E essa acessibilidade para a população mais velha, existe alguma ação específica para eles? Olha, nós não temos uma atividade específica, digamos assim, para esse público, mas nós tentamos fazer de 100% das atividades do FICA serem atividades inclusivas, inclusive para esses idosos. Durante os shows lá, eu me recordo, acho que foi na sexta-feira, eu vi bastante idosos participando do show. E assim, inclusive idosos que estavam chegando, estavam sendo trazidos ali de cadeiras de roda. E mais uma novidade desse FICA, que esse ano nós conseguimos colocar plataforma elevada dentro da praça de eventos, onde aconteceu o show também, para ter mais uma acessibilidade para esse público. Então, nós buscamos sempre atividades que atendam todas as idades, mais específica para o público, para os idosos, digamos assim, não temos. Nós sempre tentamos atrair e deixar um ambiente que fique confortável para eles. E você falou sobre shows. Shows é um dos principais atrativos também do FICA. Mas qual que é a importância de trazer os shows para o FICA? Seria uma forma de atrair mais pessoas para uma temática tão importante, por exemplo, as mudanças climáticas, para assistirem aos festivais e também movimentar a cidade? Também, mas não seria somente esse o único foco. Então, nós sabemos que a música também está presente no cinema, está presente no audiovisual, então é mais um elemento que converge, que conversa com os filmes que estão acontecendo ali. Também nesse final de semana, quando acontecem os shows, é um momento de interação entre os cineastas e todas as pessoas que estão ali. E claro que os shows também atraem os turistas, mas é mais uma oportunidade da gente poder dar espaço para outros artistas do estado de Goiás. Então, tem os 3 shows nacionais, mas tem outros muitos shows que acontecem de artistas, de cantores da cidade de Goiás e de todo o estado. A gente sempre gosta de lembrar que o FICA é um festival de cinema, então a música é só mais um elemento. O nosso grande festival de música é o Canto da Primavera, que acontece no mês de setembro, na cidade de Pirinópolis. A gente está falando de cinema, está falando de shows, a gente está falando de cultura, né, secretária? E recentemente foi aprovado o plano de cultura do estado. Queria que a senhora falasse para a gente o que é esse plano, como é que ele vai funcionar e o papel dele nessa cultura do estado. Olha, o Plano Estadual de Cultura, ele traz aí metas, eixos e discussões para serem desenvolvidas e aplicadas, executadas ao longo dos próximos 10 anos. Então, começando agora no ano de 2024, indo até o ano de 2033. E esse plano, dentre as suas principais diretrizes, estão a democratização do acesso à cultura e, principalmente, a pulverização dos recursos e o acesso à cultura a todos. Eu tenho dito para a equipe que é basicamente formalizando aquilo que nós já estamos fazendo desde 2019. Mas agora, independente da gestão que chegar nos próximos 10 anos, o que a gente está fazendo hoje está dando muito certo, agora está formalizado dentro do plano de cultura. Então, ali dentro nós temos um exemplo. Nós vamos levar cinema através de cineclubes ou de algumas outras atividades de cinema para, no mínimo, 50% dos municípios goianos. Tudo isso para acontecer até o ano de 2033. E várias outras ações e atividades de descentralização estão previstas ali dentro daquele plano. A gente já começa com alguns debates, porque tem os seus eixos temáticos, onde a sociedade civil, onde os agentes culturais vão poder participar para desenvolver melhor essa execução ao longo dos anos. Então, essas discussões elas já começam a partir do próximo mês a acontecer. E assim, o estado de Goiás, eu falo com muita tranquilidade,
tranquilidade está à frente do trabalho que está sendo realizado em quase todo o país. Então, graças a esse plano também, nós vamos conseguir facilitar o acesso aos recursos através dos editais, o acesso aos recursos através da Lei Goiás. Nós também vamos conseguir atrair recursos por investimentos privados e outros, tudo isso graças ao que está no Plano de Cultura, que também conversa com o Sistema Nacional da Cultura, que está sendo aí apelidado de o SUS da Cultura. Então, tudo convergindo para a gente ter a participação de todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, para levar acesso à cultura às pessoas, para fomentar o trabalho daquele trabalhador da cultura que ficou aí, que foi talvez o mais prejudicado durante a pandemia, e várias outras ações que a gente consegue, a partir de agora, fazer com mais facilidade, digamos assim. Secretária Estadual de Cultura, Yara Nunes, muito obrigado pela presença aqui no Sistema Sagres, no programa Pauta 2. Agradeço pela sua disponibilidade e esperamos aqui falar sobre o Fórum de Cultura, o Plano Estadual, outros assuntos da cultura aqui em Goiás em oportunidades futuras. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, fico muito feliz em saber que as portas estão abertas e espero o próximo convite para a gente falar ainda mais do trabalho que nós estamos realizando. Agradecemos mais uma vez a presença da secretária Yara Nunes conosco. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o FICA, agora com o olhar de quem produziu, de quem participou, quem esteve atuando, não só na produção, mas também recebendo o troféu nesta edição 2024 do FICA. Não saia daí, o Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta no Pauta 2. Nos dois primeiros blocos tivemos aqui a presença da secretária de Cultura, Yara Nunes. O tema desta edição é a edição deste ano do FICA, que terminou recentemente. A gente repercute com você no Pauta 2 de hoje. Agora, em destaque, neste último bloco, vamos saber sobre a importância da produção cultural com enfoque especial na realização do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, e em destaque, em específico, para o filme Consumidos, vencedor do Prêmio João Bênio do Júri Popular do Festival. É isso aí, para falar sobre isso, para falar desse filme que foi maravilhoso, estive lá presente, um filmaço. Eu conto aqui com a participação do diretor do filme, Caco Pereira. Seja muito bem-vindo ao Pauta 2, como é que você tá? E já conta pra gente como que você avalia essa premiação. Muito obrigado, Rodrigo, Samuel, Laila. É muito bom estar aqui de volta à TV Sagres. Nossa, avaliar essa premiação não sei nem o que dizer, porque foi o lançamento do filme. Eu já fiquei muito feliz do filme ter sido lançado nesse festival que é o FICA, festival tão importante do nosso calendário, né? Tão importante no cinema internacional, tão importante da pauta ambiental, né? Então, ter sido convidado, não, ter sido selecionado no FICA, para mim já foi importantíssimo. Eu já fiquei muito feliz de lançar o filme lá e ainda sair premiado no meu primeiro filme como roteirista e diretor, porque antes eu era montador. Gente, eu fiquei gritando, assim, de tanta felicidade. E eu acho que isso vai dar muita visibilidade para o filme e agora ele vai percorrer aí um longo caminho de festivais. E é isso. Caco, a temática do filme é bem inquietante, nos causa um certo mal-estar, né? A gente vai vendo o filme e vai ficando com aquela angústia. Fala pra gente de onde veio essa inspiração, né? E traz uma leve sinopse, nada de spoilers, por favor. A inspiração, ela vem de uma angústia que nem era tanto ambiental, era mais sobre uma questão alimentar minha. E depois ele se transformou mais em outras questões. Mas inicialmente era um filme sobre excesso de trabalho e tem isso bastante no filme. As pessoas batem um ponto toda hora, né? E era um excesso de trabalho que eu estava vivendo que eu não tinha tempo para me alimentar. E aí, para completar essa alimentação, eu comecei a tomar suplemento alimentar. E aí, falando um pouco da sinopse do filme, nessa sinopse, o Lázaro faz parte da população mais pobre, e a população mais pobre, ela só se alimenta de pílulas, enquanto os ricos comem comida de verdade, né?
E aí o Lázaro tem esse desejo de comer comida de verdade pelo menos uma vez na vida. E depois ele desenvolveu mais para essas pautas ambientais, porque você pode ver ali ele segurando o copinho de água toda hora, você pode pensar numa escassez hídrica, que é um tema atual. Você pode pensar esse tema do controle da alimentação por grandes produtores e a alimentação não chegar à população mais pobre, porque não tem dinheiro mesmo para comprar, ou por um controle mesmo, né, por uma má distribuição. O filme tem muitas interpretações. Acho que ele é muito aberto, assim, ele dá essa possibilidade de interpretação. E você disse que a apresentação inicial foi logo no FICA, logo de cara uma premiação. E assim, como foi a reação inicial das pessoas? O que você, de uma forma introdutória, pôde colher das pessoas em termos de reação a partir da exibição do filme? Como ela falou, né? Como a Laila falou, não vou dar spoiler, mas as pessoas se chocam muito com o final. Chocante. Eu acho que as pessoas têm que assistir para ver. A gente está pensando um lançamento em Goiânia, um segundo lançamento, né? Mas as pessoas se chocam muito com o final e realmente essa angústia dá um mal-estar. E ele é um pouco aliviado por ser um filme de animação, né? E o filme de animação, ele traz uma questão mais lúdica, mas realmente ele vai causando uma angústia ali, porque o Lázaro, ele é silenciado o filme inteiro, né? E ele não tem acesso à comida e ele trabalha sem parar, a mãe trabalha sem parar. E vai dando aquele mal-estar, então as pessoas Quantos realmente... Lázaros não tem por aí? Não é? Essa é o questionamento, assim, porque o Lázaro, os outros personagens, ao longo da narrativa, todos têm voz, eles falam, né? Eles vão contextualizando o que está acontecendo ali, enfim, vão nos trazendo inquietações também pelas suas falas, mas o Lázaro não tem uma fala específica, né? Ele tem interjeições aí, e quem narra, gente, interessante, é o nosso querido Marcos Gouveia aqui da Sagres TV, né? Ele que faz a dublagem do personagem, mas me inquietou muito isso, assim. Ele não tem nenhuma fala ativa, né? Por que não? Então, ele representa toda essa população mais pobre. E toda essa população mais pobre, ela é apática, né? Ela é totalmente apática e totalmente silenciada. Tanto que você pode observar ali que eles usam cores mais neutras, branco, cinza, enquanto a população rica vai trazer cores mais coloridas, né? Mais vibrantes, porque eles não têm direito ao prazer. A comida também traz esse elemento de prazer. Então eles não têm o direito ao prazer, eles não têm o direito à fala. E o Lázaro vai representar tudo isso, né? Eles só têm o dever de trabalhar o tempo inteiro, recebem ali a ração, a pílula, o pouco de água que eles recebem, para se manter vivo e ativo trabalhando. E não podem fazer mais nada nesse mundo distópico, né? E esse mundo distópico é muito interessante, né? Ele é muito bonito de se ver, principalmente pelo jeito que é desenhado, assim. É um desenho que traz uma animação ali, traz uma questão visual muito bonita. E você consegue imaginar o momento, o sentimento das pessoas. Como foi esse processo criativo para escolher esse tipo de animação, ainda mais para trazer uma temática tão séria? Eu já queria deixar meu agradecimento ao animador desse filme, o Hildon, que fez um trabalho fantástico. Incrível. E foi um trabalho muito longo. A gente teve várias referências, como é um filme mais público jovem, adulto, a gente teve muita referência na animação japonesa. E eu acho que tanto o Hildon quanto o diretor de som, eles chegaram a me falar assim, que se inspiraram no filme Akira um pouco, em vários outros filmes japoneses, que são animações que trazem esse público mais adulto. E essa foi a inspiração mais para os desenhos mesmo. E a gente foi trabalhando devagarzinho, ele foi me trazendo as referências que ele gostava e mostrando os desenhos, eu fui construindo junto com ele e a gente chegou nesse resultado. Caco, outro aspecto também que eu acho que é importante a gente trazer aqui para reflexão. No bloco anterior, nós questionávamos aqui a secretária Yara Nunes sobre a produção cultural, audiovisual aqui no estado. Nós não estamos em um centro
é um grande centro produtor quando a gente compara com outras regiões do Brasil. Quais foram os desafios para a produção do filme, levando em consideração as dificuldades mesmo, levando em consideração que estamos em um polo que não é um dos principais polos de produção cultural no Brasil? Primeiro, você acabou de falar da secretária Ara Nunes, queria agradecer ao Estado, à secretaria, pela produção desse festival maravilhoso, por toda a equipe da produção do FICA, né? Os desafios, assim, primeiro é sempre dinheiro. Conseguir dinheiro para fazer o filme, né? E daí a gente contou com o apoio do Fundo Estadual de Cultura e da Lei Municipal. E aí a gente teve o recurso para conseguir produzir esse filme. Aí eu acho que esse é o principal desafio de toda a produção, o que mais pega, né? E poder contar com esse aporte do Estado, né? É muito importante ter esses incentivos para a produção. E acredito que, apesar dos desafios, está crescendo muito justamente por causa desse dinheiro, né, que vem distribuído aí para a cultura, para aumentar a produção. Oi? Nesse caso, a gente está falando da produção específica, né, Caco? Isso. E a distribuição? O fato de... foi para o festival agora, vocês estão pensando em um relançamento em Goiânia... Mas e o depois? Vocês pensam em colocar em uma plataforma digital? Como é que funciona isso? Porque é um filme extremamente interessante, extremamente importante, é um curta, ou seja, as pessoas elas podem ter acesso ali, mas como vão ter esse acesso? Porque a gente sabe que, infelizmente, as produções hollywoodianas, né, elas ocupam esse espaço nas grandes salas de cinema, e aqui em Goiânia, aqui em Goiás, isso não é diferente. A distribuição para longa-metragem tem muitas empresas que fazem, mas a distribuição para curta-metragem, você não vê muita empresa de distribuição nesse sentido, né? E aí, no nosso caso específico, a Caolha Filmes, que é a produtora desse filme, ela tem uma distribuição interna, ela tem um distribuidor interno, que é a Gabriela, e ela faz toda a distribuição do filme. Também não há muito uma questão de venda para sala de cinema em curta-metragem. Você tem venda mais para plataformas de TV, né, e de streaming. E além dessas vendas, você tem, como você falou, a circulação em festivais. Então a Gabriela vai fazer isso. Ela vai ter um Film Freeway, que é uma plataforma que tem vários festivais e vários produtores. Eles juntam esses dois, né? E aí a gente vai distribuindo o filme para passar em festivais do mundo inteiro, que é a nossa intenção agora. A gente teve resultados muito positivos com a Caolha Filmes, com outros filmes, né, com o Malabarista, que circulou muito. O Geração Alfa já circulou muito, né? O Malabarista acho que foi mais de 200 festivais. O Menino Atrás do Espelho, mais de 100. E o Geração Alfa, que está ainda no meio da distribuição, já chegou a 50 festivais. Então, a gente espera fazer com Consumidos a mesma coisa, distribuir e passar num número grande de festivais agora. E é super interessante isso, né? Parece que as pessoas que produzem o audiovisual, filmes, curta, documentários e tudo mais, estão unidos, né? Porque é um mercado muito difícil mesmo. E para você, qual que é a importância de um festival igual o FICA, por exemplo, para essa divulgação, para essa distribuição, até para esse networking, né? A galera se conhecer, né? Trocar essa ideia, tem uma troca até muitas vezes internacional, que é o FICA, né? Para você, qual que é a importância de ter um festival como esse aqui em Goiás? Então, eu não pude estar no festival presencialmente, foi o Yuri, o representante da Caolha Filmes, mas eu gostaria muito de estar lá justamente para poder fazer esse network, para conhecer novas produções, nem novas produções, porque as produções a gente pôde conhecer pelo TBC Flix, né? Pelo aplicativo que passou os filmes do FICA. Mas para fazer esse network com a galera que estava lá. E eu acho isso a importância extrema, assim, porque, como você falou, você conhece produtores do mundo inteiro, você faz novas parcerias, você já se conecta, já começa a elaborar novos trabalhos junto, né? Então, é isso. E uma premiação tão relevante como a do FICA,
Qual o peso dela? Eu não diria nem o peso, eu vou substituir aqui a palavra, mas a importância dela para a continuidade da sua carreira e também do trabalho desenvolvido em si. Ela traz essa visibilidade para o filme. Vocês estarem aqui entrevistando a gente, né? Foi um filme premiado no lançamento, então ela já vai trazer novas entrevistas, ela já vai trazer novos trabalhos. Galera, não, esse filme foi premiado, então ela traz novos contratos. O filme premiado, ele tem muito mais chance de ter os licenciamentos em TVs e passar em várias TVs, então traz um recurso financeiro também. Porque além do recurso financeiro anterior à produção, a gente começa a vender esse filme e tem um próximo recurso financeiro para fazer novas produções, para manter a empresa ativa, produzindo, né, e contratar novas pessoas. Então, o peso é imenso. É só daqui para frente isso vai levar o filme para a imensidão, né? Esse filme, nome Consumidos, queria que você falasse um pouco sobre o nome, né, de onde veio essa ideia do nome. E se tem uma possibilidade dos próximos filmes aí também ter essa temática ambiental. Consumido, né? Um nome forte. Eu acho que está todo mundo muito consumido no filme. O boss, o antagonista, é consumido pela ganância, né? O outro antagonista, o detetive, ele é consumido pelo desejo de estar ali, né? Ele é tipo uma figura que não está nem entre os mais ricos, nem entre os mais pobres. Ele é o opressor que sai da camada mais pobre, representa aquele que sai da camada mais pobre para ficar junto com os ricos e para oprimir os pobres, né? Então, ele tem uma narrativa comum, né, cara? Uma narrativa comum. Então, ele é consumido também por esse desejo de ser uma pessoa em outra condição financeira, né? Em outra condição de status social. O Lázaro, ele está totalmente consumido pelo desejo de comer pela primeira vez na vida. A Thelma está ali naquele excesso de trabalho e já está totalmente consumida também, né? Para fazer alguma coisa da sua vida, da vida do Lázaro, sem nenhuma perspectiva já, tentando realizar um desejo do filho. Então está todo mundo meio ali consumido e querendo consumir. Então essa é a questão, e querendo também consumir. A gente vai terminar aqui essa edição deixando um convite para quem nos acompanhou aqui ao longo da edição saber um pouco. Não é um spoiler. Olha o spoiler. Não é um spoiler. Apenas aí uma breve passagem para você conhecer um pouco como foi o trabalho, como foi o filme Consumidos. Mas antes, eu quero agradecer pela sua presença aqui no Pauta 2 e sucesso na continuidade do seu trabalho. Eu que eu queria agradecer por mais uma vez estar aqui na TV. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos aqui a presença do Caco Pereira, participando com a gente, diretor do filme Consumidos. A gente fica por aqui nesta edição do Pauta 2, mas antes a gente deixa então um convite para você para conhecer um pouquinho do filme vencedor da Mostra João Bênio do FICA 2024, Consumidos. Até mais, gente! Prático, rápido, saudável e barato. Aproveite a sua alimentação e hidratação completa. Completa alimentação, tudo o que você precisa.